ter nos trazido aqui. Ó Senhor, louvado seja o Senhor pela palavra que o Senhor vai nos falar essa manhã. Ó Senhor, que de fato ela possa transformar nossos corações, que possamos crer nessa palavra. Ó Senhor, porque é pela fé que seremos justificados. É pela fé, Senhor, que nós te agradamos. Ó Senhor Jesus, seja com a esfera dessa reunião, que todos os irmãos aqui presentes possam estar, Senhor, em espírito. Ó Senhor, que nada venha tirar a paz deles, que todos possam estar completamente focados na tua palavra, sendo alimentados por elas. Ó Senhor, e também os irmãos que estão em suas casas, acompanhando pela internet, que também possam estar completamente voltados para ti nessa manhã, para ser completamente revestido, Senhor, com teu poder, revestido com teu espírito. Ó Senhor Jesus, nós clamamos a ti, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler aqui primeiro o título da mensagem, ainda de pé. Aqui a palavra que nós iremos desfrutar hoje, o título é A Palavra da Fé que Pregamos. E o versículo-chave é Romanos 10, os versículos 8 e 9. Então os irmãos podem abrir suas Bíblias no capítulo 10, versículos 8 e 9, para que nós possamos ler. Todo mundo encontrou? Amém. O versículo diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém, irmãos? Podem sentar. Hoje, igual a Ian falou ontem, quando iniciou a palavra, e se há algo que essa palavra deve ficar em nossos corações, é isso aqui, que é pela fé que nós somos salvos, é pela fé que nós somos justificados. Ó Senhor, e se isso ficar em nossos corações hoje, nessa manhã, vai ser de grande alegria, não só para mim, mas para o Senhor, porque essa é a vontade dele, é o que está na palavra dele. Mas antes de começar propriamente dito na palavra, eu gostaria de avisar principalmente aos irmãos aqui e aos que estão nos acompanhando pela internet, que eu desfrutei dessa palavra não só, mas com o irmão Ian. Ian esteve comigo durante a semana, me ajudando a desfrutar um pouco, mostrando-me alguns pontos que eu ainda não tinha visto em relação à palavra. E aí, ele durante a mensagem, ele poderá se levantar, vir fazer algumas interferências aqui pontuais em relação a algum ponto que eu não consiga expressar da forma como ele passou durante a semana, né, da forma como ele me mostrou. Então, os irmãos não se surpreendam se por acaso Ian viesse se levantar. Isso está totalmente programado. Amém, irmãos? Mas, voltando para a palavra, ontem quem acompanhou pela internet, os irmãos que aqui estão, puderam perceber que Ian mostrou a experiência de Abraão. Abraão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. E Ian deixou isso bem claro ontem e mostrou para nós o versículo que está em Romanos, no capítulo 4. E aí eu gostaria que vocês abrissem comigo. Capítulo 4, versículo 3. O versículo 3 diz: pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então ontem Ian mostrou de forma bem prática, na nossa experiência, que o fato de Abraão ter crido em Deus, isso foi lhe imputado por justiça, e em relação a nós, hoje, é da mesma forma. Quando nós cremos, é que nós somos justificados diante de Deus. E ontem, quando ele estava aqui ministrando a palavra, ele mostrou que Abraão, ele ouviu a voz do Senhor, e ao ouvir a palavra, é que ele creu. Hoje, da mesma forma, irmãos, nós vamos ouvir o que o Senhor tem a falar por meio de sua palavra, e o que nos cabe é ter a mesma atitude que Abraão teve, de receber essa palavra e crer. Quando nós cremos na palavra, nós de fato somos justificados. Mas, embora seja algo bem simples, como Ian mostrou ontem, que o crer
é algo simples, basta nós estarmos em contato com a palavra do Senhor, não é necessário nenhuma grande obra para ser feita, o homem busca muitas vezes inverter essa lógica. Ele não crê na palavra, mas busca encontrar meios de justificar-se. E aí é bem fácil de nós percebermos isso quando nós muitas vezes vamos pregar para as pessoas. Quando nós vamos pregar a palavra do Senhor para as pessoas e anunciamos, vamos conversar com elas a respeito do Senhor, elas muitas vezes dizem que, eu sei que Deus existe. Eu sei que Deus existe, eu já faço muitas coisas para Deus, eu faço muita caridade. Quando eu vejo alguém necessitado na rua, eu me compadeço dela, dou parte dos meus bens materiais para que essa pessoa possa ser suprida, e aí busca justificar-se diante de Deus dessa forma, fazendo obras. Mas esse não é o caminho que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor não mostra que nós seremos justificados diante dele por meio das nossas obras. Muitas das vezes eu acredito que as pessoas buscam se justificar diante de Deus por meio das obras, porque, de um modo geral, se vocês puderem fazer uma autorreflexão, vão perceber que nada nesse mundo vem para nós de graça. Tudo nós temos que fazer algo. Para que nós possamos nos alimentar, nós precisamos trabalhar. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer um esforço, fazer algo para que nós tenhamos direito àquilo. E aí, muitas vezes, nós queremos transferir isso para a palavra de Deus. Ora, para que eu possa, então, ter direito a ser justificado diante de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Não basta apenas crer. Crer é muito simples. Eu tenho que fazer algo. Mas não é esse o caminho. Para sermos justificados diante de Deus, basta crer. Outras pessoas, muitas vezes, buscam fazer obras porque querem, muitas vezes, serem reconhecidas. Hoje, muitas vezes, vemos o quanto as redes sociais têm levado as pessoas a divulgar tudo o que fazem. E aí, todas as vezes, quando nós estamos assim, divulgando tudo que nós fazemos nas redes sociais, buscamos algo, que é o reconhecimento. E quantas pessoas há que, de fato, fazem obras para Deus, buscando o reconhecimento dos homens? Fazem algo, esperando que os homens os vejam e também que Deus os veja. O homem, muitas vezes, quando procura fazer algo para Deus, espera que... Vou dar o exemplo agora que eu tinha falado sobre a questão de fazer obra de caridade. Quando eu vou fazer uma obra de caridade para alguém, eu preciso abrir mão de algo. Eu abro mão de um recurso que era meu, que eu poderia desfrutar dele, para transferir para outra pessoa. Quando eu faço isso, eu estou abrindo mão de algo e espero muitas vezes que Deus se compadeça de mim por conta disso. Ora, Danilo já fez algo por mim. Danilo abriu mão. Veja como ele é uma pessoa boa. Ele está abrindo mão de algo que ele poderia estar desfrutando para estar fazendo para mim. E isso muitas vezes nos engana. Muitas pessoas estão enganadas nisso, buscando de todas as formas justificar-se diante de Deus por meio das obras. Mas, se vocês me perguntarem, isso é algo que surgiu hoje? Aí eu lhe respondo, não. Se nós abrirmos a Bíblia aqui em João, no capítulo 6, João capítulo 6, no versículo 28 e 29, mostra que uma multidão encontrou com o Senhor, os versículos anteriores mostram isso, que uma multidão encontrou com o Senhor e foi lhe fazer a seguinte pergunta. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Vamos todos juntos, 29? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele porque ele foi enviado. Ó Senhor Jesus, a obra que Deus espera de nós, irmãos, é essa, que nós creiamos naquele que por ele foi enviado.
A quem esse versículo está se referindo? Ao próprio Jesus Cristo. Muitas pessoas acreditam que precisam apenas crer que Deus existe. A Bíblia mostra que não é só crer que Deus existe, mas crer naquele que por ele foi enviado. Quem é que foi enviado, irmãos, para a nossa salvação? Jesus Cristo. Então é por meio da fé na obra que Jesus Cristo fez na cruz que nós seremos justificados diante de Deus. Mas por que então, irmãos, nós, seres humanos, não conseguimos nos justificar diante de Deus? Por que nós não somos capazes disso? Isaías, no capítulo 64, no versículo 6, a primeira parte, ela deixa bem claro o porquê disso. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Só até aí. As nossas justiças diante de Deus são como trapo de imundícia. Ó Senhor Jesus, é impossível para nós, irmãos, cumprirmos a justiça de Deus. Em Lucas, há uma passagem bem interessante que mostra a experiência de um jovem rico. Um jovem rico encontrou-se com o Senhor e aí passou a dizer: Senhor, eu já... Vamos ler juntos? Lucas 18. Lucas 18, versículo 18 ao 23. Lucas 18, 18 ao 23. Diz assim, ó: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Vamos parar aqui. Veja como ele se considerava uma pessoa justa. Ele observava que tudo isso que o Senhor tinha dito aqui, ele conseguia fazer. Então, como ele se considerava capaz de fazer, ele se considerava justo. Mas vamos ver o que é que o Senhor diz logo adiante. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Essa é a experiência que muitas vezes nós encontramos se nós quisermos nos justificar diante de Deus. Vai haver algo que nós iremos fazer por nosso próprio esforço, que não será possível. E aí, isso vai nos afastar de Deus. Qual foi a experiência dele? Ele se afastou de Deus. Quando nós buscamos, por nossas próprias forças, ser justos diante de Deus, é certo que iremos nos frustrar e iremos, pouco a pouco, nos afastando do Senhor. Então, irmãos, nós não sejamos enganados pelo nosso próprio esforço. Não achemos que seremos capazes de cumprir a justiça de Deus. Os judeus, irmãos, eles acreditavam que seria possível fazer isso. Nós vemos, Ian compartilhou um pouco sobre isso ontem também, que o Senhor deixou a lei e os judeus acreditavam que poderiam cumpri-la. Poderiam fazer tudo o que ali estava disposto e que poderiam ser justos diante de Deus se eles a cumprissem. Mas em Romanos, no capítulo 10, nós vemos um desespero de Paulo para que eles percebessem que não era dessa forma. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 3, algo bem impactante em relação à experiência de Paulo e que precisa também estar em nossos corações. Romanos capítulo 10, versículo 1 ao 3. Todos encontraram? Diz aqui: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus.
O versículo 3 mostra que os judeus estavam procurando estabelecer uma justiça própria. E é isso que nós muitas vezes buscamos fazer. Buscamos estabelecer uma justiça própria. Não a que a palavra de Deus diz, mas uma que nós achamos que é a correta. Se eu faço determinada coisa para Deus, Deus vai me aprovar e eu serei justo. Eles, da mesma forma, buscavam fazer isso. Mas aí o versículo 2 diz algo que muitas pessoas no mundo estão fazendo. Ele diz o seguinte: porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Tudo que essas pessoas fazem, irmãos, de obras, o fazem por Deus e como os judeus aqui, tendo zelo por Deus. É para Deus que eles fazem. Mas, como é que diz aqui o versículo 2? Não com entendimento. Então, busquemos então na palavra qual de fato é a forma como Deus espera que sejamos justificados para que possamos fazer com entendimento. No versículo 1, Paulo mostra aqui que ele tinha no coração a boa vontade de que eles crescem e faziam súplicas a Deus a favor deles. Irmãos, isso precisa nos impactar. Paulo, ele já havia crido no Senhor, mas não era suficiente só ele crer no Senhor. Ele não estava satisfeito em só ele crer. Não, ele não estava satisfeito em só ele ter sido salvo, ter sido justificado diante de Deus. Ele suplicava a Deus para que aqueles que, como ele um dia, estavam buscando a Deus sem entendimento, viessem a ter esse entendimento e fossem salvos. E aí, essa é a minha provocação que eu faço em relação a todos vocês e também faço a mim. Quanto eu tenho clamado a Deus pelas pessoas à minha volta? Quantas pessoas há em nossas famílias que ainda não creram no Senhor, que estão buscando fazer a vontade de Deus, se justificar diante de Deus de uma forma contrária à palavra? E o quanto nós, de fato, temos parado para suplicar a Deus para que elas sejam salvas? Isso deve ser o nosso agir diariamente, aquele ferva de fato em nossos corações. Quando viermos para as reuniões de oração nas terças-feiras aqui, que eu encorajo todos os irmãos a virem para as reuniões de oração, nós tenhamos esse sentimento. Oremos por nossas coisas, mas pensemos também na obra do Senhor. O Senhor espera que todas as pessoas sejam salvas. E aqueles mais próximos a nós, aquelas pessoas que nós conhecemos, sejam nossos familiares, seja alguém do trabalho, seja alguém da faculdade, que possamos orar por elas, suplicar a Deus para que sejam salvas e não só suplicar, mas agir, porque era isso que Paulo fazia. Ele não só suplicava, ele ia lá e pregava. E é isso aí que daqui a pouco nós chegaremos. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa importância de nós pregarmos o evangelho para as pessoas. Então, irmãos, dando continuidade, se é esse o nosso sentimento de que as pessoas sejam salvas, então, como então ser justificado diante de Deus? Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, mostra isso. Gálatas, capítulo 2, versículo 16, fala assim. Todo mundo encontrou? Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Irmãos, aqui mostra que é só pela fé. A fé em Cristo Jesus. Não é só a fé que Deus existe. Não é a fé que as minhas obras poderão me justificar. É a fé em Cristo. Amém. A fé em Cristo é que nos justifica. E aí em Romanos, no capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10, mostra algo maravilhoso de quando nós cremos.
Quando nós cremos em Jesus Cristo, como foi dito lá naquele versículo anterior, algo acontece. No capítulo 5, versículo 9 de Romanos, mostra assim, ó: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ó, irmãos, como isso é rico. Seremos salvos da ira. Há um julgamento que o Senhor irá submeter a toda a humanidade. Mas quando nós cremos, somos justificados e seremos salvos desse dia. Amém. E o versículo 10 diz assim, ó: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando, seremos salvos pela sua vida. Então, irmãos, é a vida do Senhor em nós que nos salva. Quando cremos nele, quando cremos na obra que o Senhor fez na cruz, deu a vida por cada um de nós, ressuscitou, como nós estávamos desfrutando aqui no meio da oração, por meio dos hinos que nós ouvimos hoje, é que nós de fato somos salvos. E aí é que mostra algo interessante. Quando éramos inimigos de Deus, foi que ele fez isso por nós. Então não há merecimento nenhum. Não há nada que nós possamos fazer para merecer. O Senhor fez isso antes, quando nós éramos completamente inimigos dele. Ele deu o seu Filho por cada um de nós. Então não há algo que nós possamos acrescentar à palavra. Não há nada que nós possamos fazer. Isso já foi feito. O que basta a cada um de nós é crer nessa obra. Amém. Queria ler aqui com os irmãos o Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, que reforça mais uma vez que nós somos salvos mediante a fé e não por obras. Por que eu estou repetindo isso com tanta veemência, mostrando tantos versículos? Porque muitas vezes, na nossa experiência, nós nos afastamos um pouco disso. Achamos que é por meio do que nós fazemos que nós somos justificados. Quando nós estávamos desfrutando, o irmão Ian compartilhou algo relacionado a isso que foi bem impactante. Ele estava dizendo que muitas vezes, na nossa experiência, quando nós vamos aqui compartilhar em pequenos grupos, muitos de nós achamos que quando eu estou fazendo algo para Deus, é que serei justificado diante de Deus e Deus vai me tirar daquela situação pela qual estou sofrendo. Nós temos isso em nossa mente, que é pelo que eu faço, que é pelo que eu faço que o Senhor poderá fazer algo por mim. Mas os versículos mostram algo contrário. O Senhor nos ama, independente do que nós iremos fazer. Não são as nossas obras que irão fazer com que o Senhor nos ame. Mas é por conta da fé que nós temos na obra que o Filho fez, que nós seremos de fato transformados em filhos, seremos amados por Ele, e não é nada esforço nosso. O versículo 8, como eu havia dito, de Efésios capítulo 2, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Não podemos nos gloriar diante de Deus. Não há nenhuma obra que nós possamos fazer que possa acrescentar algo em relação à nossa salvação. A nossa salvação está realizada e basta-nos para isso crer. Quando nós cremos, nós recebemos essa salvação. E isso é uma definição de fé. Fé é quando nós recebemos. Aqui nesse livreto, eu achei bem interessante A Busca da Autoperfeição, da editora Árvore da Vida. Na página 20, ele vem mostrando aqui durante todo esse livreto, para quem quiser depois pode ler em suas casas, ganhar um pouco mais dessa palavra, mostra isso um pouco do que eu estou falando aqui. Que o homem busca muitas vezes buscar essa autoperfeição independente de Deus, buscando por meio do seu próprio esforço. Mas ele vem mostrar aqui de forma bem clara, por meio de outros versículos, que eu não posso me adiantar aqui por conta do tempo, que o homem é justificado só pela fé. E aqui no versículo, aqui nessa página 20, ele vem falar um pouco sobre a fé e diz o seguinte: a fé é receber o que Cristo concede a nós.
O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 2, diz que aqueles que creem em Cristo são os que o recebem. E é simples receber algo que existe e que já foi dado a nós. O Cristo já foi dado a nós, basta-nos o quê? Receber. Mas nós muitas vezes temos dificuldade em relação a isso, irmãos. Não queremos crer, nos jogamos incapazes, muitas vezes por algum pecado que nós cometemos, não sou capaz de receber o Senhor. Eu ainda fumo, então se eu fumo eu ainda não sou capaz de receber o Senhor. Eu ainda tenho vício em determinada coisa, então eu não sou ainda digno de receber o Senhor. E vamos colocando diversas coisas, obstáculos para receber o Senhor. Mas aqui ele mostra que fé é o resultado do que nós vemos na palavra, como ele disse aqui, João capítulo 1, 12, que é quando nós cremos nessa palavra e a recebemos para a nossa vida. Aqui é outra frase bem interessante, que diz assim: quando Deus nos dá a vida salvadora de Cristo, tudo o que necessitamos fazer é recebê-la. Ó Senhor Jesus, basta receber, irmãos. É tão simples. Por que muitas vezes nós complicamos tanto? Receber a salvação do Senhor é algo que está acessível. É isso que nós vamos ver daqui a pouco com mais intensidade. É acessível, irmãos. Basta estarmos em contato com a palavra e crer no que ela está dizendo. Não é preciso acrescentar nada mais. Em Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, mostra como é que nós recebemos essa salvação de Deus. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Vamos ler os dois. Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. Todo mundo encontrou? Vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como é que eu recebo a salvação do Senhor, irmãos? Quando eu creio no coração e confesso com a boca. Então, eu não recebo o Senhor como muitas vezes nós vemos alguns cristãos em alguns meios agir. Quem quer receber o Senhor, levanta a mão. Aí as pessoas levantam a mão, não creem no Senhor, fazem aquilo ali só por constrangimento, porque outras pessoas também levantaram a mão, e eu vou lá e também levanto a minha. Não é assim que nós cremos no Senhor, e não é assim que nós somos salvos. A nossa salvação está relacionada com o crer. E aqui ele mostra, porque com o coração se crê para a justiça. E aí Ian estava compartilhando. A boca fala do que o coração está cheio. Então é por isso que é tão importante nós confessarmos com a boca. Nós confessamos com a boca aquilo que já está em nosso coração, que foi o fato de nós crermos, como diz aqui, que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Não é só crer em Deus, como eu já falei anteriormente, mas crer nisso aqui. Crer que Jesus Cristo veio, deu a sua vida por nós e ressuscitou dentre os mortos. Se nós tivermos isso em nosso coração, o confessar com a boca vai ser algo espontâneo. Vai ser algo que vai fluir, porque nós não iremos conseguir guardar. E aí, para deixar isso exemplificado, eu vou usar o exemplo aqui para os jovens que gostam muito de assistir séries. Nós temos a experiência que quando nós assistimos algo que nós gostamos muito, nós não queremos guardar só para nós. Nós ficamos naquela inquietação, querendo compartilhar aquilo que nós assistimos para que outras pessoas também desfrutem disso. Aí a gente publica nas redes sociais, quando encontra uma pessoa, e tu já assistiu aquela série, assiste, pensa numa série boa, é isso, é aquilo. Precisamos ter essa mesma intrepidez em relação à palavra. Quando nós crermos e experimentarmos isso, iremos com a boca confessar para as pessoas a respeito dessa salvação. Essa salvação que se tornou prática para nós. Não será uma teoria, algo bem religioso, algo que nós decoramos, mas vai ser algo experimentado. E é isso que nós queremos essa manhã, que nós possamos experimentar essa vida salvadora de Cristo. Ela está disponível a todos nós, quando nós cremos,
E hoje, o que nos falta, muitas vezes, é desfrutar dela. Semanalmente, quando nós estamos aqui nas reuniões, percebemos muitas vezes que os irmãos têm a prática de invocar muito o Senhor aqui nas reuniões, mas na próxima semana, quando chegam às reuniões, chegam com o rosto triste, cabisbaixo, desanimados. Quando nós invocamos o Senhor, irmãos, nós desfrutamos das riquezas que há em Cristo. Veja só o que diz aqui em Romanos capítulo 10. Ainda continuando no versículo 11. Do 11 ao 13. Diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo, é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Vamos parar aqui. O Senhor é rico para com todos os que o invocam. Então, se nós invocamos o Senhor aqui, nós temos essa experiência aqui. Quando nós invocamos o Senhor aqui durante as reuniões, nós nos enchemos do Senhor, esquecemos o que está acontecendo lá fora, desfrutamos da paz, independente se lá fora nós estamos passando por algum problema. Quando nós invocamos o Senhor aqui, essas riquezas que estão dispostas a nós experimentamos. Mas então por que, quando acontece de chegarmos na próxima reunião, nós chegamos, parece que não desfrutamos de nada disso. Chegamos tristes, desanimados, cabisbaixos. E quando nós vamos conversar com os irmãos, como é que foi a sua semana? Minha semana foi muito triste, foi muito isso, foi muito aquilo. Isso é resultado, irmãos, muitas vezes, do fato de nós não invocarmos o Senhor também no nosso dia a dia. Nós invocamos muito o Senhor aqui nas reuniões, quando estamos próximos dos outros, quando estamos nessa esfera aqui da reunião. Mas no nosso dia a dia, o invocar não torna-se algo prático, algo que nós experimentamos a cada situação. Quando o Ian estava falando ontem sobre a experiência de Abraão, ele mostrou que o Senhor havia falado a Abraão para ir para uma terra. Mas ele não disse para qual terra era essa. Ele só disse para ele ir. E Abraão obedeceu e foi. E Ian estava mostrando que a cada local que Abraão chegava, ele levantava um altar, ia se voltar para o Senhor, invocava o Senhor para então ter comunhão com ele. Essa também deve ser a nossa experiência, irmãos. Fazendo aqui um comentário acerca da mensagem que Ian compartilhou ontem. Nós também precisamos ter essa experiência de invocar o Senhor diariamente e não só aqui nas reuniões. Quando nós saímos daqui, nós podemos invocar o Senhor quando estamos indo, por exemplo, para o nosso trabalho, para a nossa faculdade. O fato de invocar mostra também o quanto nós somos frágeis, o quanto nós dependemos do Senhor. Ian também mostrou um exemplo, que eu estou aqui só citando o nome de Ian várias vezes, é porque eu ganhei muito com os compartilhares dele, que ele estava mostrando de forma prática como vivenciar essa palavra. Ele mostrou um exemplo em relação a Jerusa, mas eu vou usar outra aqui, mas que se encaixa com o que ele falou. Quando experiência, principalmente em relação às mulheres que não sabem dirigir, quando a mulher precisa ir para determinado lugar e ela não sabe dirigir, ela chama quem? Ela chama o esposo que sabe dirigir para que possa levá-la. Se ela depende dele, ela vai sempre estar chamando ele para poder conduzi-la a determinado lugar. Se ela também, no momento que ela aprende, não depende mais dele, ela faz independente. Não chama mais, vai sozinha. Pega o carro, liga e vai embora fazer as compras, que é o que a mulher gosta mais de fazer. Compras. Mas, em nossa experiência com o Senhor, precisamos ter essa dependência. Tudo o que formos fazer, precisamos estar dependendo dele. E nós demonstramos nossa dependência em relação ao Senhor quando nós invocamos o seu nome. Quando nós diariamente invocamos o Senhor para chegar em paz no nosso trabalho, estamos invocando ele. Quando chegamos em casa à noite e invocamos o nome do Senhor em agradecimento, porque chegamos de fato em paz, mostra a nossa dependência, mostra que nós podemos invocar o Senhor não só quando estamos com dificuldade, mas também quando estamos felizes. Porque eu acredito que todos os irmãos se sentem felizes quando voltam para casa em paz todos os dias. E sabemos que isso não é um resultado do nosso esforço.
foi algo que foi preparado pelo Senhor. Foi o Senhor que nos guardou, foi o Senhor que colocou seus anjos à nossa volta, nos livrando de todo o mal que há no mundo e nos trouxe de volta para casa. Então, se nós reconhecemos que somos frágeis, que tudo o que ocorre em nossas vidas foi mediante a permissão do Senhor, que Ele está nos guardando, está cuidando de nós, nós invocaríamos mais. E aí, o fato de nós invocarmos mais traria um resultado completamente diferente da nossa forma de chegar às reuniões. Nós não chegaríamos mais às reuniões cabisbaixos, porque independente das situações que tivéssemos vivido lá fora, nós teríamos invocado o Senhor, teríamos desfrutado da sua presença e o mundo poderia estar como estivesse. Nós estaríamos em paz, estaríamos felizes, porque é isso que o Espírito tem a nós quando nós invocamos. Aqui na palavra um exemplo muito rico que mostra a experiência de Estevão. Atos capítulo 7, eu queria que os irmãos abrissem. Atos capítulo 7, versículos 59 e 60. Atos 7, 59 e 60. Mostra a experiência de Estevão sendo apedrejado. Ó Senhor Jesus. Aqui mostra a experiência de Estevão sendo apedrejado, irmãos. E mostra algo impressionante, que eu não havia tocado ainda. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele invocava o Senhor. Mas ele deixou de ser apedrejado. O Senhor o retirou dessa experiência. Não. Ele continuou e foi apedrejado. E essa é o que nós muitas vezes somos enganados por nossa própria mente. Nós achamos que devemos invocar o Senhor para que o Senhor nos retire das situações pelas quais nós estamos vivendo. Nós estamos sofrendo por alguma coisa, vamos exemplificar aqui. Nós estamos passando por um problema em nossos casamentos, e aí nós invocamos o Senhor e achamos que o Senhor vai então nos tirar daquele casamento e vai nos colocar em outro casamento. Mas não é isso que o Senhor faz. O Senhor estabeleceu o casamento para que nós possamos viver a vida inteira com aquela pessoa que o Senhor colocou ao nosso lado. Independente da dificuldade que nós estamos vivendo, quando invocamos o Senhor, podemos continuar vivendo com aquela pessoa e experimentar algo que só o Senhor pode proporcionar. Que é a paz, que é o perdão, que é amar o nosso cônjuge, independente dos defeitos que ele tem. Só isso só é possível quando nós invocamos o Senhor e estamos dependendo dele. Aqui, em relação à experiência de Estevão, ele invocava o Senhor e assim mesmo ele foi apedrejado. Mas veja o que aconteceu, versículos 59 e 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Irmãos, na nossa experiência, quando alguém nos faz qualquer mal, dificilmente, se estivermos longe do Senhor, por nós mesmos, dificilmente nós teríamos uma atitude como essa. O que sugerir em nosso interior seria o desejo de vingar, desejar o mal, de que acontecesse qualquer coisa, menos isso que a palavra está dizendo. Estevão pediu ao Senhor, clamou ao Senhor para que não lhes imputasse o pecado, mesmo aquelas pessoas lhe fazendo o mal. Essa experiência, irmão, só é possível quando nós estamos no Espírito e invocamos o Senhor. E é isso que nós temos à nossa disposição. Nós temos a capacidade de, quando estivermos no nosso dia a dia, quando alguém nos fazer um mal, nós temos a possibilidade de invocar o nome do Senhor e, assim como Estevão, desfrutar da presença do Senhor, e aquilo ali não vai nos fazer agir como as pessoas do mundo que não têm o Senhor. Nós agiremos de uma forma completamente diferente. Mas, como é que isso é possível? Quando nós invocamos. Aqui mostra a importância de nós invocarmos, mostra que nós podemos desfrutar de algo superior, que só o Senhor pode proporcionar, mas que é vivido ainda naquela mesma situação. Estevão viveu isso ainda sendo apedrejado. E nós podemos viver essa
vida que o Senhor tem a nos dar, essa paz, esse amor, essa luz, ainda independente do local onde nós estivemos, ainda diante das circunstâncias negativas que estão ao nosso redor. Não achemos que é porque eu vou invocar o Senhor e agora eu não vou mais passar por problema nenhum. Eu agora invoquei o Senhor, agora é só alegria e paz, como algumas pessoas pregam. Nós continuaremos passando por tribulações, nós continuaremos passando por provações, mas poderemos passar por cada uma delas de uma forma completamente diferente, se estivermos com o Senhor, se estivermos invocando o seu nome. Aqui em Mateus, no capítulo 11, versículo 28 e 29, diz assim, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Os irmãos aqui já compartilharam algumas vezes que o jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre dois bois para que eles possam caminhar juntos. Nesse versículo aqui, mostra que quando nós estamos sobrecarregados, o Senhor não nos tira do problema, mas Ele nos encoraja a estar junto com Ele para superar esses problemas. E quando nós estamos junto com o Senhor, o que é que acontece aqui no final? Achareis descanso para a vossa alma. Quantas pessoas há, irmãos, no mundo que estão sofrendo, estão passando, de fato, o que diz esse versículo aqui, com bastante intensidade, cansados e sobrecarregados, cansados de buscar fazer a vontade do Senhor por suas próprias forças, sobrecarregados com as aflições que o mundo provoca, e estão tentando superar tudo isso sozinhas, ou muitas vezes buscando uma autoajuda, buscando a ajuda de uma outra pessoa, buscando a ajuda de um amigo, buscando a ajuda de um parente, buscando a ajuda fora do Senhor. Mas aqui esse versículo mostra que só irá encontrar o verdadeiro descanso quando estiver junto com o Senhor. Juntos com Ele é que nós encontramos descanso, irmãos. Nós precisamos experimentar isso diariamente. No nosso dia a dia, quando estivermos passando por dificuldades, invocar o Senhor. Quando invocamos o Senhor e desfrutamos do que Ele pode nos fazer, nós teremos propriedade para quando alguém também estiver passando por isso, nós levá-los também a invocar o Senhor e desfrutar também desse descanso. Ó Senhor Jesus. No Salmo 50, versículo 15, fala sobre outra riqueza que o invocar do Senhor nos traz. Diz aqui, Salmos, capítulo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. No dia da angústia, irmãos, nós temos o Senhor a quem invocar. E aqui diz que o Senhor vai nos livrar da angústia. Isso não quer dizer que Ele vai nos livrar do problema pelo qual nós estamos passando. Nós podemos estar passando por ele, mas sem angústia nenhuma, se invocarmos o Senhor. Como é que eu experimentei isso? Eu que vou mostrar uma experiência minha, mas que os irmãos certamente têm muitas outras e podem, ao final da reunião, compartilhar em pequenos grupos ou mesmo aqui na frente para toda a igreja. O Cristiano passou por 2 cirurgias recentemente. E aí, para quem fica lá fora, aguardando quando a pessoa entra para a sala de cirurgia, há uma angústia. Eu experimentei um pouco essa angústia quando ela entrou. Mas aí eu pude, naquele momento, o Senhor me fez lembrar de alguns versículos, me fez lembrar de uma passagem da palavra. Eu ali fiquei invocando o Senhor, desfrutando da palavra, e como naquele momento a angústia desapareceu. Quando a gente experimenta o Senhor dessa forma, é algo assim que é difícil expressar com palavras. Só quando nós de fato experimentamos é que podemos falar. Mas essa angústia, ela sumiu. Amém. Mas como isso é possível?
quando nós invocamos o Senhor. E aí nós temos essa possibilidade de fazer com que outras pessoas também possam desfrutar disso que está disponível a nós. Nós hoje invocamos o Senhor, mas isso não é apenas para nós. Hoje nós temos essa possibilidade de estarmos passando por um problema, estarmos livres da angústia, mas há outras pessoas também que estão pelo mundo sofrendo, estão angustiadas, e nós podemos levar essa palavra. Eu creio que tem uma irmã que está me assistindo agora, que ela compartilhou um pouco disso quando eu fui visitá-la no hospital. Ela falando de como ali naquele momento ela estava angustiada, e quando uma pessoa passou e falou para ela um versículo, como aquela angústia sumiu. Como a presença do Senhor a fez ser fortalecida para superar aquele momento de dificuldade pela qual ela estava passando. Todos nós podemos fazer isso também em relação às demais pessoas. O Senhor pode nos usar onde quer que estejamos. No nosso trabalho, alguém lá que está passando, sofrendo sozinho, sofrendo por alguma razão, nós podemos levar a palavra, levar o evangelho a essas pessoas para que elas possam desfrutar desse alívio. Nos hospitais, há tantos lugares onde as pessoas precisam de fato da nossa presença, da palavra de salvação, e o Senhor espera alcançar todas elas, mas Ele não está mais fisicamente na terra. Hoje Ele está em cada um de nós e usa cada um de nós para esse fim. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 8 e 10, ou do 8 ao 10, que é basicamente o que nós lemos no início, mostra o quanto o Senhor é acessível. Que ele diz aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 8 ao 10. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Ó Senhor Jesus. A palavra, diz aqui, é o próprio Senhor. Se nós formos deixar aí marcado, colocar aí essa fitinha azul que vocês têm na Bíblia, todo mundo acha que tem uma fitinha na Bíblia. Coloca essa fitinha aí marcando. A tua é preta, né, Job? Marca aí essa passagem. Romanos 10, 8, e vamos para João, capítulo 1, versículo 1. Todo mundo, acho que os irmãos que estão aqui, sabem que o Senhor é a palavra. Mas talvez alguém que esteja nos acompanhando pela internet não tenha essa compreensão, então nós vamos ler esses versículos. Aqui em João, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, irmãos, aqui, em outras traduções, é a palavra. Então, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no versículo 14, ele vem falar a respeito dessa palavra. Diz aqui, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória de unigênito do Pai. Então aqui mostra que essa palavra é o próprio Cristo. Então, a partir do momento que nós temos essa compreensão de que a palavra é o próprio Jesus Cristo, vamos voltar lá para Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 8. Ele diz aqui: porém que se diz, a palavra está perto de ti. Então o próprio Senhor está perto. Na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então esse versículo aqui, irmãos, mostra qual é a palavra da fé que pregamos. Que é o título da mensagem. A palavra da fé que pregamos. A palavra da fé que pregamos, irmãos, é que o próprio Senhor Jesus Cristo, está próximo, está bem perto de nós, é bastante acessível, bastando-nos para nós crer, porque Ele está bem perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Ó, irmãos, isso é espetacular. Se quando antes do Senhor dar a sua vida por nós, Ele estava fisicamente em um determinado lugar, e para estar próximo a Ele, nós tínhamos que andar, se fosse o caso, ir lá para
a região onde ele estava presente, hoje esse Senhor está bem próximo a nós. E de uma forma muito simples, bastando invocar. Invocando o Senhor, nós temos a presença dele. Ó Senhor Jesus. E tendo essa experiência, irmãos, de quão próximo ele está, se nós vivenciarmos isso, nós iremos levar que as pessoas ao nosso redor também tenham essa experiência. Invoquem o Senhor com realidade. Tenham o Senhor de fato em seus corações. Experimentem isso que nós falamos agora há pouco. Ó Senhor Jesus. No versículo, irmãos, 13, diz assim, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É invocando o nome do Senhor, irmãos, nós somos salvos, não só da ira vindoura, como eu mostrei inicialmente, mas nós somos salvos diariamente. Todas as situações que vão surgindo nas nossas vidas, se nós invocarmos o Senhor, nós seremos salvos dela. Cabe a cada um de nós invocarmos com realidade, com desejo. Não é um invocar aqui só repetido. Eu estou próximo a Ricardo, então próximo a Ricardo eu vou invocar. Ó Senhor Jesus, porque Ricardo está vendo. Mas aí quando eu estou distante, sem ninguém me ver, eu não invoco. Não, irmãos, nós precisamos invocar com realidade, com sinceridade em nosso coração, desejando de fato a presença do Senhor. E isso, irmãos, precisa ser prático. Se nós fizermos isso diariamente, nós desfrutaremos da presença do Senhor todos os dias, e quando viermos para as reuniões, iremos incendiar as reuniões com a presença do Senhor. E é esse o nosso encorajamento, para que precisamos experimentar isso, irmãos, de forma prática. Aqui em Romanos, ainda no versículo 14, ele diz assim: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui mostra a nossa responsabilidade. Hoje nós já desfrutamos dessa riqueza de invocar o Senhor. Mas há tantas outras pessoas que precisam conhecer essa verdade. Precisam também invocar o Senhor. E nós precisamos levar essa verdade para elas também. O nosso trabalho, como eu já falei anteriormente, na faculdade, onde quer que estejamos, possamos levar as pessoas a invocar o Senhor. E o alimento diário mostra de uma forma bem prática como nós podemos fazer isso. Não é necessário uma aula de Bíblia para levar as pessoas a confiar no Senhor e a crer nelas. Basta de uma forma prática, quando elas estiverem passando por uma dificuldade, nós apresentarmos o Senhor a elas. Às vezes, quando nós ouvimos falar sobre a pregação do Evangelho, nós associamos a sair aos domingos de porta em porta pregando o Evangelho. Essa é uma das formas. Não está errado essa forma de pregar o Evangelho, mas não é a única. No dia a dia, nós temos oportunidades. Quantas pessoas chegam, vou voltar aqui a citar, que é o que aconteceu comigo e Cristiane recentemente. As pessoas chegam, às vezes, completamente aflitas, desesperadas, sem saber o que fazer, e o que nos cabe é mostrar a palavra. E algumas vezes as pessoas, quando recebem, nos falam, né? Não, eu não creio, não tem mais jeito para mim não. Isso aqui está na palavra, mas não acontece comigo não. Mas nós vemos que, embora naquele momento ela tenha falado isso, a palavra que uma vez é falada, ela produz resultados. A palavra não volta vazia, como nós muitas vezes ouvimos. E aí nós temos experimentado isso, nós experimentamos isso recentemente. A pessoa com um mês depois, quase 2 meses depois, veio nos falar, veio conversar conosco e disse que o quanto aquela palavra transformou de fato a vida dela. Mas isso é um mérito nosso? Não. É um mérito da palavra. E é isso que nós precisamos estar sempre encorajados a fazer. A palavra é como uma semente. A palavra até inclusive mostra isso. A palavra é uma semente. Nós colocamos ela lá, mas o crescimento não vem de nós. O que nos cabe é apenas plantar. E aí, quando as pessoas estiverem ao nosso redor aflitas, plante a palavra do Senhor, as faça crer na palavra do Senhor, as leve a invocar o nome do Senhor e deixe. Desde que o resultado é o Senhor que vai produzir.
Não se preocupe em, eu vou pregar e eu preciso ver que a pessoa creu. Eu não vi, então é porque eu não sei pregar o evangelho. Não é assim, irmãos. A gente prega a palavra é como uma sementezinha lá no coração dela. Não se preocupe que aquela palavra um dia vai gerar resultado. Amém. Faça como Paulo, pregue o evangelho e ore por ela. Porque era isso que Paulo fazia em relação aos judeus. Ele suplicava a Deus por elas, mas não estava só suplicando. Ele ia até elas, por onde Paulo passava, qualquer oportunidade que ele tinha, ele ia ali e pregava. E nós temos esse mesmo sentimento. Não é necessário sair todos os domingos de porta em porta. Se irmãos quiserem fazer isso, não tem problema algum. Mas nós também podemos pregar o evangelho até num ponto de ônibus. Eu lembro muitas vezes da experiência de Josinaldo, ele não está aqui hoje, mas ele compartilha muito essas experiências que ele tem. Ele mostra que muitas vezes ele está parado no ponto do ônibus, e ali ele parado, ele prega o evangelho para a pessoa, pega um jave que está ali guardado, entrega a pessoa e vai embora. E aquele jave certamente faz um resultado na vida daquela pessoa. O jave, irmãos, é uma importante ferramenta de pregação do evangelho. São textos curtos, simples de compreensão, tem palavras para os pais, tem palavras para os jovens, tem palavras para a nossa vida diariamente na vida da igreja. Então, é uma forma de sermos alimentados, o jave, mas uma vez alimentados, porque nós muitas vezes acumulamos em casa. Vamos utilizar essa ferramenta que o Senhor nos deu e usá-la para alcançar outras pessoas. Nas saídas que nós temos feito para o Parque da Criança, que nós fizemos ano passado, e certamente, se Deus permitir, faremos mais esse ano, possamos ter essa experiência também. Vamos pregar o evangelho, mas vamos pegar aqueles alimentos diários que nós já desfrutamos, que estão em casa guardados, alguns javes que estão guardados, e vamos usá-los para o fim para o qual eles foram feitos. Que foi produzir fé em nós, mas não só nós, alcançar outras pessoas. E ainda falando sobre o jave, quero concluir agora, só faltam mais 3 minutos. O Ricardo me deu até às 11, faltam 3 minutos. Aqui no sábado, o alimento diário mostra esse encargo que nós devemos ter. Ele diz aqui, quem tiver com o alimento diário, na página 39. Ele diz aqui, nosso encargo é levar o evangelho às pessoas, ajudando-as a experimentar a salvação do Senhor que há em seu nome. Há tantos carentes de riquezas espirituais que possuímos. Isso é impactante. Nós possuímos essas riquezas. Nós invocamos o nome do Senhor. Tantos cativos e escravos do pecado. Quantas pessoas há, irmãos, que estão presas de fato ao pecado? Quantas pessoas há, por exemplo, na faculdade, que ao entrar na faculdade passam a ser influenciadas por aquele ambiente e deixam de crer no Senhor? E o que nos cabe? Levar essa palavra a elas. Como diz aqui. E ainda mais, diz aqui, que não podem ver a luz do Senhor e precisam que seus olhos espirituais sejam abertos. Muitos vivem oprimidos, a despeito de todos os bens materiais que possuem. O Senhor nos chamou, salvou e enviou a proclamar o Evangelho para a salvação de todos eles. Os irmãos creem nisso? Amém. O Senhor nos chamou, salvou e enviou para proclamar essa salvação, que não foi só para nós, mas é para todas as pessoas. Não importa se é uma pessoa rica ou pobre, qual a condição social, qual o pecado que ela tem cometido, essa salvação é para todos. Nós experimentamos isso sem pagar nada, irmãos. Foi só crer. É algo simples, crer. Hoje nós podemos invocar o Senhor, desfrutar dessas riquezas que o nome do Senhor proporciona. E o invocar o nome do Senhor, como nós vimos, é repleto de riquezas, mas essas riquezas não acabam. Há pessoas no dia a dia que são tão avarentas que não usam uma roupa, deixam ali guardada para não gastar, né? Ali não posso usar não, porque senão gasta e acaba. Mas não tenha medo em relação ao nome do Senhor não, que senão o nome do Senhor não acaba. Você pode invocá-lo diariamente, todos os dias, continuar invocando em qualquer situação, que ele vai continuar sendo rico para você. E aqui o alimento diário conclui com o último versículo,
que até a irmã Stephanie compartilhou no grupo da equipe Ômega essa semana, que eu acredito que foi quando ela estava desfrutando do alimento diário. E é o encorajamento que eu deixo para todos nós, para mim e para todos vocês. Diz aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi o Senhor que disse isso. Hoje o Senhor habita em cada um de nós. E esse propósito dele ainda está de pé. Cabe a nós crermos e avançarmos, levando esse evangelho para as pessoas. Amém, irmãos? Vamos nos reunir em pequenos grupos e complementar essa mensagem.